Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Gente, o encontro de hoje tá incrível. Então, agora, nesse exato momento, nem antes nem depois, agora aqui comigo, você já se inscreve no canal, já deixa aquele like para dar uma moral aqui pra gente e compartilha aí também nas redes sociais. E o episódio de hoje tá muito interessante. A gente vai falar sobre um tema aqui que vai ser importante para você, que é empreendedor de pequena, média empresa, para você que é líder, para você também que não é líder, enfim, vai te ajudar muito porque a gente vai falar de eficiência operacional. Isso, como é que a gente aumenta a atração, ganha performance em muitos e muitos aspectos aí da nossa vida. E quem vai estar me apoiando, compartilhando aqui o conhecimento dele, que já tá olhando aqui para mim, é o André Moleiro, que é CEO da Wave Agile. André, seja muito bem-vindo ao Me Deixa. Que isso, que apresentação. Ficou bonito, né? Você gostou? Eu tava aqui prestando atenção. Como que eu consigo chegar na energia que você... Tudo isso sou eu, né? Tá, tudo isso, eu faço tudo isso mesmo? Olha, sim. Por isso que esse convite tá aqui. Quantos meses que você me convidou? Falou, pô, vem lá, participar com a gente. Não, mano, tá de pé ainda o convite depois de tudo Gente, isso? aí eu olho o meu WhatsApp e falei, quem que é mesmo? Ai, o menino! Tá aqui, vem. Falei, é claro que tá, gente, sem dúvida. Pois é, aí, obrigado. ó, tá vendo? Valeu a pena, eu tinha que fazer essa abertura empolgante, porque depois de tanto tempo, tem que estar aqui, gente. E eu tava aqui prestando atenção, toda essa energia já começa Exato. lá em cima, desse Exato. jeito. É me deixa, né? É me deixa. Mas você ainda foi legal, você comentou. E quando eu faço tudo isso, meu convidado faz assim... Faltou a pessoa, não sou eu, não. Não, é você sim. Pode dar um oi aí. Olá, obrigado pelo convite. Mas... Obrigado pela paciência também, por eu esperar tanto tempo pra gente falar do assunto. Acho que é uma jornada, acho que a gente falou ano passado. Foi o ano passado. E mudou muito do que eu tava. Eu tava em outro momento, acontecendo outras coisas, que hoje faz muito mais sentido vir falar de eficiência operacional. Serve para muitas pessoas, muita gente pode tirar benefício disso. Tenho feito vídeos, feito conteúdo. Poxa, tá no YouTube, tá no Instagram, tudo como Wave Agile já. Então, gente, ele já tá deixando a deixa aí. Tá aqui, né, produção? Ele já tá deixando a deixa do perfil aí, hein? @Wave Agile no Instagram e YouTube também? YouTube também. Aí. Tem Spotify, porque custa tão pouco colocar lá no Spotify. Verdade. Que eu coloco só o áudio e manda bala. E vai. Daí, se me encontrarem lá, é um benefício a mais. Eu não tô... Gente, o homem tá plugado, gente. Ele tá falando de inovação, eficiência operacional. Ele de largada aqui, ele já mostrou a eficiência. Já falou que já tá em todas as redes. Aí sim, hein? Aí sim. Evitar desperdício. Tipo, tá ali, tem o áudio já pronto, já coloca lá. Acabo não divulgando tanto o Spotify, mas tá lá, tá pronto. Põe ali, alguém vai tirar benefício, vai tirar resultado daquilo. E André, me conta, por que eficiência operacional? Pensando o seguinte, olhando lá, 2020, pandemia, muitas empresas começaram a gastar muito. Teve uma mudança ali muito séria sobre, tipo, todo mundo ficou em casa de uma vez. Virou março ali, Nossa. A gente não podia sair de casa. Verdade, né? aquela agonia. E muitas empresas, principalmente as grandes, falaram, a gente precisa fazer um modelo digital. Bancos, todo mundo ia para a agência. Deu uma acelerada em transformação digital. Então, o banco digital evoluiu. O quanto que evoluiu comida delivery. Os aplicativos evoluíram bastante. Então, cada vez mais isso veio proliferando e se gastou muito. Nossa, então, pura verdade. Muitas pessoas trabalhando com isso, muitas pessoas querendo mais, executando mais. E tem uma coisa no mundo corporativo, você nunca está ok se você não está em crescimento, né? Fato. Você tem que estar evoluindo o tempo inteiro. E para empresas evoluindo, é ganhando mais, tendo mais lucro, tendo mais faturamento. E tem isso. Se você tem um lucro e faturamento e você está toda hora colocando mais, vai chegar uma hora que acaba, você tem que fechar essa torneira. Isso. A fonte vai secar. Dinheiro não é eterno, dinheiro não é infinito. Para todo mundo, pode ser até para grandes empresas e principalmente
para pequenas empresas e médias empresas. Daí, se a gente está falando isso, que toda vez está injetando dinheiro, acabou essa conta, começou um monte de demissão em 2023, 2024 virou aquele ano de secar. Vamos ter eficiência. Precisamos fazer, tudo já está no ar. Tudo. A gente entrega delivery, a gente está fazendo todos os dias, trabalhando mais, fazendo reunião remota, fazendo reunião presencial também. Pois é. E o híbrido tomando conta, né, do dia a dia. Conta. Como que pequenas e médias empresas fazem essa adaptação para ter eficiência? As grandes empresas vão contratar grandes consultorias. E aí, como que a gente começa a ter todo mundo ter eficiência? E aí, a gente está hoje, mesmo para pessoas, eficiência. Você vai cuidar da sua família, você tem que sair para ir trabalhar, você tem que voltar em casa de novo. O trânsito está cada vez pior. Nossa, tá terrível. Hoje mesmo peguei trânsito para chegar aqui. Hoje, isso, a gente está numa ponte de feriado gravando e São Paulo tá terrível. Tem trânsito. Então, onde a gente tira eficiência disso? E André, e acho que é muito interessante isso que você falou, porque ontem mesmo, né, produção, a gente saiu para jantar com um sobrinho nosso e a gente queria achar um lugar aberto que tivesse um doce e um café, para mim, que sou apaixonada por café, e uma cerveja para o meu sobrinho, que é fã da cerveja. Aí eu falei, então vamos dar um pulo ali na Paulista que a gente vai encontrar um lugar. Mas estava um dia tão atípico que o único lugar que tinha, óbvio, a gente não conseguia entrar. Então, desistimos, pensamos em outra alternativa, falou, vamos em outro lugar. Que também a gente achava que era 24 horas. Estava fechado. E a cidade estava muito diferente. E a gente estava conversando exatamente disso, sobre essa mudança. Falou assim, hoje as pessoas, né, dentro de um contexto, preferem pedir a comida pelo iFood, né? Vou fazer um merchan aqui, fazer o quê, gente? Da vida, prefere pedir a comida, né, para entregar em casa, fazer aquele ambiente em casa, porque a realidade mudou em todos os sentidos, né? Fala assim, mas a pessoa quer sair se divertir. Mas a gente passou muito tempo nessa condição, e acho que para empresas também, né? A gente, na época eu estava completamente no mundo corporativo, a gente teve que reinventar a roda ali, porque tudo era presencial, eu sou da área de treinamento, e a gente teve que transformar assim, enlouquecidamente para digital. Então, assim, como é que a gente ganha tração numa mudança, né? Que é o que acontece com a pequena e média empresa hoje, que ela tem que, numa velocidade de tempo, escassez de funcionário, tentar ganhar dinheiro assim, né? Porque hoje não está fácil para ninguém. Né? Então, assim, se não otimizar aquilo que tem, e acho que importante disso tudo, às vezes esse empreendedor não tem a visão igual você está trazendo aí, de parar e falar assim, não, peraí, eu preciso olhar o meu processo para dizer, eu vou entrar aqui, mudar aqui, porque eu preciso ganhar eficiência operacional. Sim, e esse empreendedor, muitas vezes, ele está tão sobrecarregado sobre o seu dia a dia que ele não vai parar para pensar como ele melhora. Como que ele traz ali o diferente, como que ele analisa a sua concorrência, como que ele analisa seu mercado, seu cliente. Então, tudo isso está em volta da eficiência. Porque na hora que a gente começa a colocar, para a gente ser mais eficiente, eu preciso saber bem quem é meu cliente. Entender ele, colocar esse problema, o que ele quer resolver do problema do cliente. Eu estou lendo um livro atualmente que ninguém quer saber suas M. Tá M mesmo, isso, pontinhos. M pontinho. Daí, é isso. E o primeiro capítulo desse livro, o escritor fala, o escritor é roteirista de filmes, daí ele começa a falar, entende seu cliente. O que ele quer saber? Qual o problema dele? Qual conteúdo ele vai estar interessado? Porque se a gente vai fazer algo só pra gente, eu vou comprar. Não quero saber, eu não vou vender isso. Então, esse pequeno empreendedor, muitas vezes é o eu sozinho, às vezes tem 2 ou 3 pessoas dentro da equipe. E aí, uma coisa que eu sempre pratiquei é empirismo. Sempre não, eu aprendi muito da vida, praticar empirismo. Empirismo é você realmente fazer algo, experimentar, aprender com aquilo.
A gente estava até falando... é super importante, né? A gente está até falando antes, quanto, tipo, você vai fazer 2 vezes, você vai fazer melhor. Exato. Você vai fazer mais despojado, mais tranquilo. Verdade. Poxa, tem muito que tem benefício. E aí, a gente voltando para a sua pergunta, o que é essa eficiência? Eficiência é você realmente fazer, aprender com isso, evoluir dentro do que está acontecendo, entender seu cliente, entender as pessoas que trabalham com você. Então, não existe eficiência operacional sem pessoas motivadas e engajadas. Vai existir, mulher? Pô, existe, mas não sustenta. Não fica a longo prazo. Então, ela vai chegar e vai ruir uma hora, porque as pessoas vão ter isso. E a gente está falando sobre a inteligência artificial, que tem a ver... Vai ajudar? Vai. Mas vai sustentar? Vai te dar ao longo prazo? Vai te dar sempre entendimento de quem está comprando? Não sei se vai chegar nesse nível. Incógnita, né? Porque são pessoas que estão comprando, são pessoas que estão fazendo. Se as pessoas estão motivadas, dá qualidade. Sim. Se as pessoas estão motivadas, estão engajadas, elas vão ver os problemas que estão acontecendo, vai ver onde está desperdiçando e vai resolver isso. Serve para todo mundo, serve aqui para o podcast, para o estúdio. Exatamente. Enquanto a gente estava conversando, porque a gente já falou também com a produção que a gente já precisa de uma câmera lá fora. Porque tem que ter 2 partes do podcast, gente. O esquenta, que a gente fica lá fora conversando antes de entrar aqui para a sala. E lá acontece muita coisa legal já. A gente quer fazer o pré-produção ali fora, porque a gente já vai trazendo assuntos que às vezes ali você fala assim, nossa, complementou demais. E é muito isso, né? E acho que disso tudo que você está falando, essa abertura, que às vezes a gente fala assim, mas eu vou olhar para pessoas, sendo que eu estou no vermelho, eu preciso, né, ter uma produção, se a gente está dizendo, né, produtividade, seja ela de qualquer tipo de serviço ou produto. E às vezes a gente está tão inserido no dia a dia que você fala assim, eu não tenho tempo. Vai, André, faz aí e tal. E às vezes aquele dia o André não tá legal para fazer. E aí vai acumulando, né? E às vezes, como é que a gente costuma dizer? A última gota no copo d'água, né? Que foi lá e transbordou. Sim. Então, hoje você passou por cima do André, amanhã você passou por cima de outro processo, amanhã você passou por cima de uma outra situação. E aquele copo ali, até a hora que você fala, putz, eu preciso parar. Aí você vai entender que você vai ter que rever processo, que você vai ter que rever a sua postura com pessoas, para poder falar assim, nossa, olha só, mudou. E aí, então, um método que eu fui construindo, eu trabalho com TI tem 20 anos, 10 anos com métodos ágeis, tem bastante tempo, e eu fui pegando coisas que deram certo, coisas que deram errado, evoluíram. Acho que todas deram errado em algum momento. Eu aprendi com isso. Mas elas dão certo e têm resultado. E aí, uma das coisas tem esse empirismo, então, aprender com ele. E uma das dicas que eu passei hoje para pequeno empreendedor. Muitos empreendedores não têm o objetivo. Não colocam um prazo falando, eu quero alcançar isso. E aí, eu percebendo, falando com eles, aí, falei, deixa eu deixar essa dica simples, coloca um objetivo, mesmo que seja para o ano. Põe um prazo de 1 ano, quero alcançar isso, em torno de uma frase. Põe 3 resultados que você quer alcançar nesse período de 1 ano. E aí fala, mensalmente, eu estou alcançando. Trimestralmente, faz sentido ainda esse objetivo e esses resultados? Continuando fazendo sentido em números. Eu quero alcançar 20 podcasts no ano. Chego aqui, daqui 3 meses, e falo, já fiz os 20. E agora, né? Não, aumenta para 60. Faz sentido ser 60? Não faz sentido quantidade. Eu quero qualidade dos entrevistados. Então, eu quero entrevistar só quem vai me trazer 20 milhões de visualizações. Ok. Então... Aceito, eu tô pronta. Tô pronta, produção, tá pronto? Olha lá, a produção também. Aí tá sim. Aqui. Então, a gente já tá falando, tão positivo. Eu já tô montando aqui, gente. Você já pega o seu caderninho aí, já vai fazendo o seu plano de eficiência operacional agora, hein? Não é? Colocando. Falamos de empirismo, é aqui já, ó. E prática total, já vai colocando. Daqui a pouco eu vou pedir para você qual que é o seu objetivo e quais os resultados aqui, pra gente já listar durante o podcast. Exatamente, já vai dando um exemplo ao vivo e a cores. Faz ao vivo. E aí, tendo isso, faz sentido?
resolvido. Não, eu quero também que as pessoas sejam gratas por isso. Então, vai ter like, eu quero comentários com as pessoas falando, ok, é um outro número. Então, ter isso é saber, pô, esse é o nosso objetivo. Eu falo muito de propósito também. Qual que é o propósito? Qual o propósito me deixa? O propósito me deixa trazer, ser um espaço aberto, que as pessoas conversam, me deixa falar, me deixa me expressar. Exatamente. Me deixa sentir, me deixa falar e vai embora. Que foi isso quando eu te conheci. Me deixa. Legal, isso é um propósito. Mas tem esse propósito explícito para todo mundo que trabalha no podcast? Está ali, está claro para todo mundo. E esse propósito vai incentivar ele a ser aspiracional. Então, e isso, a gente começou... estamos falando só de eficiência operacional, mas isso é estratégia também da empresa, mesmo sendo uma pequena empresa. Sim. Então, você sabe a estratégia, como descer isso. Então, você descer essa estratégia, colocou ali, todo mundo sabe qual é o propósito da empresa. Então, na hora que a gente entra aqui e fala, pô, abri a porta. Tá, eu sei qual é o propósito, eu sei por que eu tô aqui, eu sei o produto que nós vamos fazer, onde a gente quer chegar. Tá bom? Sei. Agora, qual que são os problemas? A gente vai discutir o momento de problema, a gente vai discutir o momento de metas. Então, entender todas as pessoas da empresa, entender os clientes. Então, tem números diversos que a gente pode ver ali. Então, tipo, qual a satisfação do cliente, a satisfação das pessoas internas, como que a gente evolui isso. Então, tem muito primeiro entendimento, depois começar a aplicar algumas técnicas. Então, tem técnicas diversas. A gente pode falar de ágil, da onde eu vim, mas tem técnicas de administração, técnicas de psicologia. E era isso que eu ia falar para você, né? Quando a gente fala, e óbvio, né? Eu conheci você no mundo ágil, vamos dizer assim. Hoje, da sua metodologia, do que você está, né, montando, comentando toda essa parte de eficiência operacional, existe não só metodologia ágil, mas outros pontos. Hoje, como é que você encara assim, essas são as ferramentas que eu indico ou que eu tenho colocado em prática e estou tendo resultado dentro da eficiência operacional? Tá. Dentro de eficiência operacional, eu trabalho muito próximo com líderes, esse empresário também, empreendedor. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entendimento. Então, fazer pesquisas. A gente tem pesquisas que vêm do Design Thinking, então como entender o cliente, como fazer isso, mas ela vai se aprofundar muito mais. Que aí tem outras técnicas. Eu gosto muito de matrizes, de colocar em matrizes, ver isso. É uma que eu gosto bastante, sabe? Depois dessas entrevistas, fazer uma análise SWOT. Fazer uma análise de Ansoff, ver se é a vaca leiteira, ver se é um produto que eu tenho que deixar de lado. Então, você viu? Eu tô falando... Até agora eu falei muito pouco de ágil. Eu já estou falando de administração. Sim, então, totalmente. tem isso. Como empreendedor, ele precisa ver onde está o valor do produto dele, um canvas ali de valor que ele tem, onde estão suas concorrências, seu ponto forte, seu ponto fraco. Então, já são técnicas ali já profundas para ele fazer. E dentro desse Brasil, a gente estava falando antes, a gente precisa da câmera ali fora. Eu falei, todo mundo me dá razão depois que senta aqui. Precisa. Porque o podcast começou lá fora. Quem te falou sobre o quanto que o empreendedor ele é maltratado no Brasil. Sim, nossa, cruel. Mas ele não tem o tempo para construir essa estratégia, para dar eficiência operacional. Então, a eficiência operacional ela vem pautada para você evoluir. Então, você tem todo um conteúdo que você precisa preparar, colocar. Então, muitas vezes você fala, pô, quero abrir um segundo estúdio. Vou abrir um estúdio no Uruguai. Vai, pronto, para atender um público do Uruguai. Eu gosto. Aí, ó. Eu estou dando ideias aí. Isso, eu gosto. Gente... E aí, continua. Qual que é a estratégia para chegar até lá? Quem é o público do Uruguai? Eles estão propensos a podcast, como nós estamos aqui no Brasil? Ai, agora ele não me pegou em produção. Já anota aí que vai ser sua próxima pesquisa. Eu tô deixando assim. E aí, a gente colocou ali, pô, a gente quer chegar em Portugal. Já tá o terceiro já. Nossa, gente. Mas pro Uruguai... raios, será que vamos chegar em Portugal? Já tô atravessando o Atlântico já. Gente, aceito, tô pronta. Vocês estão...
Que legal, Eu já dei a segunda ideia. Talvez a barreira da língua já é diferente. Nosso raciocínio fora da língua mãe é diferente. É verdade. A gente for fazer ali em castelhano, falando... Como vai ser? A gente vai raciocinar do mesmo jeito? Pois é. Você vai ter as mesmas sacadas? Então, já é um problema, é um ponto fraco. Mas... O cliente está propenso. De repente, o cliente quer uma pessoa que não é nativa para fazer um podcast. É um mercado que está aberto. Então, entender isso, fazer essas entrevistas com o cliente. Você tem dentro do seu time pessoas, além da produção, que está afim? Sim. Que vai, vou me engajar muito. Então, você cria conteúdos, cria iniciativas. Eu estou dando ideia, eu estou de fora, estou falando aqui, mas essas ideias poderiam ser do próprio time. Você ter um momento que você vai fazer. E aí, você perguntou técnicas, usando ali coisas que tem no Scrum. O Scrum, tipo, é um método que foi criado principalmente fazendo software. É usado para isso, mas serve para qualquer coisa. E aí, serve mesmo, gente. Você fazer 2 semanas, você fala, com o que a gente aprendeu? O que a gente colocou do produto? A gente evoluiu? Do serviço tem algo a mais? Fizemos isso. O que a gente evolui? Qual é o próximo passo? O que a gente coloca? O que a gente errou? Sim. O que está acontecendo que a gente não tem eficiência que a gente espera? O que está acontecendo que a gente não tem perfeccionismo? Precisa alcançar perfeccionismo? Não, perfeccionismo não existe totalmente. Mas eu buscar alcançar ele, você sempre vai estar melhorando. Sem dúvida. Então, você não pode ficar também, só vou ficar lambendo para alcançar perfeccionismo. Mas você ter ali atendimento com o cliente. Se você entender o cliente, sabe o que ele precisa, e está na hora que ele precisa, e está buscando perfeccionismo, um acaba puxando o outro. E não ter esse perfeccionismo que às vezes a gente quer que engaja, né? Que engaja, e nem sei se a palavra certa é o que engaja, mas que não atrapalhe também a execução. Porque às vezes a gente quer um mundo tão perfeito que você fala, eu nunca vou entregar nada legal para o meu cliente porque, ainda não ficou bom. Ainda, né? Então você fica travado ali e fala, a gente não alcançou um nível de perfeição, de excelência que eu acho que a minha empresa deveria ter. Porque às vezes aquele ditado também, né? O feito é melhor que perfeito. Em alguns casos, é até bom, né? Você fala assim, gente, vamos entender e vamos melhorando com o processo, com essas coisas, porque o que eu quero dizer é assim, quando a gente está falando de eficiência operacional, e aí você vai me corrigindo só para a gente fazer um reforço aqui para o pessoal. Eu sou um microempreendedor, a gente está falando aqui do Me Deixa. Só que você já me deu muitas técnicas aí. Então, Rê, quais são... primeiro, onde é que o Me Deixa quer chegar, né? Quem é o Me Deixa também? É um estúdio que só vai fazer podcast? Vocês vão fazer a alocação do espaço de vocês? Vocês vão produzir treinamentos e conteúdos? Beleza. Qual que é o propósito do Me Deixa? Então, daqui a um mês a gente quer... como é que fala? Tá nesse patamar aqui. Então, o meu objetivo inicial para o Me Deixa é quero ser o melhor podcast. Aguarde, Flow. Tô chegando. Aguarde, Flow, né? Quero chegar aqui. E quem vai me ajudar nessa trajetória? Então, essa estratégia eu também tenho que ter, né, André? Me corrija se eu não estiver viajando muito aí. Vai te ajudar a dizer não. Porque, seu foco é podcast. Para que você vai montar uma mesa com sala de aula para treinamento online? Então, você diz não para coisas que são boas. Não estou dizendo que treinamento online é ruim. Interessa para várias pessoas. Mas você chega e fala, não, o objetivo é esse. O que vai acontecer? A Rê vai estudar podcasts, vai ver o Flow, vai ver outros, falar, o que tem de bom? O que tem de ruim? O que a gente quer fazer? Pode ver fora, estudar, comprar material aqui que está a produção, material dedicado a podcast, que é diferente, talvez, um material dedicado a curso. Sim. E iluminação. Como que a gente põe aqui um momento onde tem um local que a gente põe propaganda? Então, para ter podcast, precisa ter propaganda. Para cursos é locação de sala. É diferente forma de contratação. Forma de você estruturar um contrato de compra e venda. Então, você
Com esse objetivo, você foi lá e falou, pô, é isso que eu vou fazer, então eu vou me qualificar. Então, você quer alcançar os 20 milhões de visualizações. Você vai atrás disso e vai executar várias tarefas que estão para esses 20 milhões de execuções, esses 20 milhões de views. Se 20 milhões de views quer dizer que você precisa em um podcast só? Não estou dizendo isso. Eu quero alcançar 20 milhões. Então, eu vou postar 20 milhões de vezes. Exato. Se cada um dessas 20 milhões tiver um view, eu alcancei os 20 milhões. É sustentável. E ter a clareza, né, desses passos, né? Como é que eu vou chegar, vou alcançar. Sem atropelar, né? E fazer pequeno. Se você vai lá e pensa, pô, vou alcançar 20 milhões. Não, amanhã não dá para alcançar 20 milhões. Tem 200 milhões, 203 milhões na população brasileira. A gente vai alcançar que 10% da população vai acessar amanhã, numa emenda de feriado. Aceito, estou pronta também. Universo, se for da sua vontade, pode mandar a bala. Tá aí. Mas, dentro do modelo que a gente fala, pô, a gente está aqui hoje, a gente não vai conseguir evoluir para 20 milhões amanhã. Mas o que a gente faz amanhã para a gente precisar, em vez de 20 milhões, a gente precisar de 19 milhões 999 e a gente ter um cativado a mais. E aí, passinho a mais e empilhando. Você colocando essa pilha de atividades. E aí, essa pilha de atividades, você vai aprendendo. Olha, quando eu fiz a atividade que eu peguei lá, as balinhas, deu errado. O pessoal não gosta de balinhas. Eu diminuí. Cancela a balinha. Balinhas canceladas. Cancelado, mas eles gostam de amendoim. Quando a gente tem amendoim, sobe. A audiência está lá em cima. Na verdade, para mim, André, eu prefiro as balinhas do que amendoim. Olha só, gente, tá vendo? Ainda bem, ó, tá agradando os dois. Aqui. Eu tô conquistando as duas audiências aqui, tá ótimo. Então, é essa evolução, então, é você evoluir. E aí, o que você falou, eu não vou passar por cima de ninguém, vou trazer as pessoas motivadas, todo mundo que está na produção está motivado também para acontecer. Então, outras técnicas, e aí eu entro mais aí, one-on-one, conversar mesmo de uma maneira positiva com a pessoa, conversar de uma maneira que você entende quem é a pessoa, onde ela quer chegar. Porque você pode ter um funcionário, ótimo, mas a vontade da pessoa, de repente, é viajar. Se você faz um local que é só presencial, faz sentido para a pessoa continuar? Não, tem como mudar para o seu modelo remoto? Dá para fazer isso? Não dá. Deixa a pessoa aí também. É importante para o crescimento. Tem acordos, né? Tem acordos que podem ser feitos. Você saber que a pessoa vai produzir o máximo possível enquanto ela está ali. Ela vai resolver o máximo de problemas. Na hora que a gente faz essa eficiência operacional, a pessoa está motivada. Por quê? Por que ela se motiva? Propósito dela, vontade que ela tem, ela está satisfeita com o trabalho, está com um ambiente seguro de trabalhar. Então, construiu ali com o time, trabalhando desse jeito, você começa a resolver os problemas que não são só das pessoas. Você começa a trazer eficiência, porque as pessoas estão motivadas e engajadas. Elas resolvem problemas. E é pura verdade. Teve uma vez, contando um caso, que eu estava num feedback, e eu sempre fui o colaborador rebelde. Eu nunca gostei de feedback. É verdade. Talvez, se alguns chefes assistirem, eles saberão. E aí, um chefe falou assim para mim, o que falta para você ser feliz aqui dentro? Eu falei, nossa, primeiro a gente precisava quadruplicar meu salário, mas eu não considerei essa parte. Eu falei, deixa quieto. Eu falei, olha, mas se a gente for considerar, né, toda essa parte de ambiente, a gente falou sobre várias coisas, mas eu falei, o que mais acho que pega hoje, porque eu gostava do que eu fazia, eu era reconhecida pelo que eu fazia e as pessoas também ao redor valorizavam também o que eu fazia, o que era importante, mas dentro da minha equipe não era valorizado. Entende? Eu falava assim, então eu queria que trabalhar em uma equipe, dentro de uma equipe, onde todo mundo tivesse de verdade apoiando a iniciativa da equipe. Isso não acontecia. Então, a minha atividade sozinha era sensacional, era incrível, muitos elogios, mas quando o meu relacionamento com a minha equipe não era legal.
E não era assim uma reclamação só minha. Todos da equipe, dentro da equipe, estavam desmotivados, entendeu? Eu acho que para ficar lindo, para ter tudo que eu acho que dentro de uma empresa precisava ter, era isso. Tá numa equipe que a gente estivesse juntos, que a gente fosse juntos para esse objetivo, né? Não tivesse... Que eu conseguisse genuinamente vibrar pela execução, pelo trabalho do André, por tudo que ele entregou. Falou, nossa, que legal. Né? Sem estar na minha cabeça assim, nossa, o André conseguiu porque ele foi lá e roubou a ideia do outro. Você entendeu? Sim. Eu queria estar num outro... Então, quando eu chegava, como eu tinha uma independência da minha atividade, era lindo, mas só que quando estava no todo, eu não queria estar ali. Então, me completava. Então, assim, eu tinha eficiência? Tinha por uma personalidade minha muito competitiva. Mas dizer que, nossa, era incrível, que depois... Nossa, a gente conquistou. Não tinha gente. Eu conquistei. Não era da equipe. A gente não sustenta. Isso, entendeu? Então, assim, eu não era feliz com aquilo. E ter esses momentos. Tem um momento que o time planeja junto. Tem um momento que o time apresenta junto. Tem um momento que o time resolve o problema junto. E aí, fazendo o planejamento junto, todo mundo sabendo, olhando de volta aquele propósito, vi o propósito, vi o resultado, comecei a entregar, empilhando as coisas. E tem técnicas aí, eu escrevi o livro do Icebreaks, que é tipo, começando a reunião de uma maneira positiva. Como fazer isso? As pessoas precisam entender. Uma reunião é chata. A gente não gosta de reunião, ponto. É contraprodutivo. Não tem ninguém que gosta de reunião. Falamos. É isso. Terminou o podcast. Acabou. Terminou o podcast. Pronto, falei. É isso. Ninguém gosta de reunião. Isso é pra você que marca 10 reuniões no dia. Caramba. Saco. E quer marcar na hora do almoço? Se liga, cabeça. É contraprodutivo. Pois é. Reuniões são contraprodutivas. Por favor, elas não dão certo se você não está engajado com a pessoa. Precisa de reunião? Precisa. Muitas vezes nós precisamos nos alinhar, precisamos participar junto, a gente precisa planejar junto. O que eu faço vai contra o que você está fazendo, eu vou te atrapalhar. A gente precisa estar ali no momento certo. E aí, como começar essa reunião para as pessoas estarem engajadas, comunicativas, participativas, querendo se abrir. E a figura do líder aí, né, André? A postura do líder também nisso tudo. Faz muita diferença, né? Acho que tem um esforço, lógico, do time como um todo, mas também se esse líder não tiver uma visão diferente, né? Tem muito ego. Obrigada. Líderes têm muito ego. Daí você coloca esse ego. Daí ele quer fazer tudo. Só que ele quer que o time produza mais. O time vai produzir mais se ele tiver autonomia. Só que ele não dá autonomia. Vira esse jogo de gato e rato. Tipo, ele vai caçar, vai voltar. Ele não dá autonomia porque tem medo que a outra pessoa vai crescer. Tem o ego. Quem está fazendo? Sou eu ou é o time? Pois é. Na hora que a pessoa, esse líder, entender que conforme o time fazer mais, melhor para ele, porque ele é líder, as pessoas vão começar a entender que tipo, é uma evolução. E isso dá eficiência. Mais uma vez, voltando. Mais uma vez, exato. Volta, viu como a gente vai circulando? Fala, pô, se eu conseguir o líder com menos ego, pessoas que participam da reunião, querendo estar na reunião, se engajando, produção. E me parece, assim, não sei, né, na minha experiência, que os líderes têm um pouco de medo também de fazer a gestão ou a liderança dos times autônomos. Sim, o líder tem que ter uma maturidade tão bacana sobre isso. E eu tive um líder que tinha. A gente fluía muito bem. Tipo, se ele tivesse ou se ele não tivesse, a vida estava boa. E não é que fazia falta o papel dele naquele momento. Não. Ele tinha que fazer o papel dele, o que ele tinha que fazer. Então, ele tinha que estar atuando estrategicamente, vender o nosso peixe. Ele tinha outros papéis. E, às vezes, a gente não quer enxergar outros papéis, né? Você fala assim, ai, meu Deus do céu, se eu não tiver aqui no gargalo, aqui, né, na jugular do meu time, parece que eu não tenho mais controle sobre nada.
E aí eles vão me atropelar, vão aparecer, vão... Exige inteligência. Inteligência das suas emoções e inteligência também do trabalho, do que é feito. Para quê? Você vai ajudar as pessoas, você vai dar autonomia. Um exemplo que eu dei há muito tempo atrás, tipo, um bebezinho. Todo mundo já teve sobrinho, filho. E aí, você deixa ficar andando por aí? Você vai deixar andando na escada? Vai deixar andando no parapeito? Vai deixar na varanda? Não, você vai deixar ali, perto do sofá. Primeiro, não anda direito? Você vai deixar num carpete ali, que é fofinho, talvez em cima da cama, vai começar engateando. Isso é autonomia, é uma coisa de cada vez, você vai estar olhando. Todo mundo sabe andar. Você aprende a andar, você vai evoluindo. Então, é aprender, vai cair, vai cair. Quem nunca caiu quando era criança? Daí você tem o próximo passo. E você tá tudo bem, né? Cair ali. Tá caindo, você vai cair, você vai evoluir. Sim. Tem alguns que correm, tem o Usain Bolt. Bolt, ele corre mais que todo mundo. Exato. Mas cada um tem seu jeito de andar, cada um tem a forma de se locomover. E aí é essa evolução. E autonomia é um pouco disso, e a mesma coisa com os times. Porque eu tinha uma diretora, no último emprego que eu trabalhava, ela usava uma frase que para mim é enigmática. Que ela falava assim, gente... É mais fácil segurar o louco do que empurrar um corpo. Não é? Já vi essa também, já. Gente, eu falo... Não, quando ela falou, eu falei, para tudo que eu vou ter que repetir. Eu falei, gente, é verdade, é isso. É melhor você segurar o seu time dentro de um contexto do que você ficar, vamos, porque agora eu quero assim. E as pessoas vão puxando o freio de mão e falar, agora eu não vou sair daqui, não. Porque se você tem as pessoas que elas querem fazer as coisas... Elas querem resolver, elas querem evoluir, você não tem um limite. Porque você tem um time que está querendo fazer mais. Ele está ali. Alguns limitadores vão acontecer. O próprio time vai se limitar algumas vezes. Mas se ele aprende, na próxima vez ele vai lá, evolui. Eu falo esse aprender, evoluir, é coisa de 15 dias, uma semana. Não é coisa de um mês, trimestre. É uma semana. Você aprendeu, evoluiu. Se você colocou ali, praticou, fez a próxima, e aí o time começa a trazer resultado, ele começa a se incentivar a fazer mais. E aí pode sair inovações, pode sair ideias, e é a máxima. Várias cabeças pensam melhor que uma. Se só o líder da ideia, só o líder da atividade, só o líder diz que todo mundo vai fazer, as pessoas não vão raciocinar. E você, dentro dessa cabeça, é exercício. Se você não exercita, acaba atrofiando. Sim. Gente, e aí, do ponto de vista... Eu acho que tem a questão, né, do líder, mas quando a gente fala, assim, de capacitação no geral, né, porque isso são coisas que o líder... O líder ou o empresário, ele vai ter que aprender. Então, já que você vai ter que aprender, tem o maravilhoso aqui, André, que tem o treino Super Mega Blaster treinamento sobre eficiência operacional também, né? Sim, tem o Fórmula Ágil. Fórmula Ágil. Tem o site formulaagil.com.br. Nele a gente acaba falando muito disso, sobre entender pessoas, entender onde você está, criar esses objetivos, entender quais são as tarefas que você vai fazer, que a gente chama de backlog. Então, qual é a lista de tarefas que precisam ser feitas primeiro? Quem você precisa capacitar do seu time? Quem você vai precisar trazer e engajar? Então, entender quem está engajado, entender quem não está engajado, quem vai, atrapalhar. Conversa de corredor, a gente falou aqui antes. Exato. Lá fora a gente também falou de conversa de corredor. A gente falou. Com a produção a gente falou também. A produção de conversa de corredor. Isso, a gente falou muito sobre isso. E aí, eu acho que quando a gente fala dessa questão de capacitação, o time está muito ligado, né? Sim. E, assim, sem a menor sombra de dúvida, isso para mim da área de treinamento e desenvolvimento é indiscutível. Capacitação é indiscutível para mim, sim, né, no caso. E aí, um dos clientes que eu estou fazendo junto com eles capacitação das lideranças. Como que eles se comportam, como que eles tratam o cliente, como que eles tratam o time,
como que você tem uma liderança por situação. Na situação que eu estou, eu sou líder. Eu posso ter o presidente da empresa do meu lado, mas nessa situação eu vou liderar. E eu sou a pessoa competente que vai trazer o conhecimento, que vai levar o time para o melhor aqui. Então, isso é muito do como que a gente participa. E aí tem a parte do ego, como também tem uma falsa ali, não falsidade, mas a pessoa se sentir falsa ali, falando, pô, eu não tenho que estar nessa posição. A gente começou o podcast assim, você falou, como que tá? Sou eu mesmo que faço tudo isso. Sou eu mesmo, é você. Pô, a pessoa não se enxerga naquele papel. Exato, né? E aí você tem que fazer esse trabalho motivacional, fazer todas essas competências, como você aplicar essa mentalidade, porque é diferente. A gente sempre está acostumado a querer fazer algo grande, a gente é cobrado por grande, mas quando a gente vê o trabalho ali de formiguinha, todos os dias, toda a evolução, se você para na frente do formigueiro, você vai ver, no dia seguinte ele tá diferente. Verdade. Uhum. Esse trabalho de todo dia chega longe. Estudando essa parte até de comportamento, o ser humano ele é incompetente de ver coisa grande. É verdade. Ele é incompetente de ver quilômetro, a distância da Terra à Lua é inconcebível para a gente, ainda mais para o Sol, esses números astronômicos. Pois anos-luz. O que é um ano-luz? A gente não tem ciência disso. Quem foi que inventou isso? Mas a gente não entra na nossa cabeça, mesmo quem está estudando isso, porque é muito grande. Qual é a distância daqui à Zona Leste? A gente não chega e raciocina e fala, pô, hoje é um dia que vai ter trânsito. A gente fica naquela, pô, é muito grande. Algo que é muito grande, maior que a gente não perde. Mas a distância que eu tenho aqui de você, eu sei, é racional. Sim. Na hora que eu faço coisas racionais, a produtividade é maior. Então, eu faço uma coisa pequena, ela vai pilhando na outra. Então, esse conhecimento e essa mudança de mentalidade para falar, pô, não vou planejar coisas grandes. Eu vou planejar algo pequeno para eu conseguir fazer a segunda coisa pequena. E não pensar na segunda coisa pequena. Que para evitar o desperdício, porque a partir da primeira pequena, pode, de repente, ser outra coisa que não tinha nada a ver com o que você estava pensando antes. Então, é um pensamento que a gente tem que mudar. É um pensamento mais enxuto mesmo. Até, e empresários também, a gente falando de pequenas e médias empresas, também pensar diferente, porque a gente começa a olhar um mercado que ele é tão corrosivo, ele é tão disputado, que daí se você começar a pensar muito longe, você pode desperdiçar muito recurso financeiro, desperdiçar as pessoas, pensar em coisas diferentes, então você vai queimar uma largada. Daí se você entrar e aplicar tudo de uma vez, você pode perder tudo e voltar pior, porque você já gastou, investiu, e não tem como recuperar. E não tem isso. Aí até retomar, né? Até retomar. Se é que tem condições de retomar. Para uma pequena empresa, é muito corrosivo por causa disso, porque você vai dar um passo. Você tem certeza desse passo? A gente nunca tem certeza do dia de amanhã. Sim. E aí, se você dá um passo menor, fala, pô, é um pouquinho mais confortável, mas tá aqui, eu aprendi com isso. E às vezes você fala, pô, deu errado. Mas aprendeu o quê? O que a gente faz diferente amanhã? E aí você tem um pequeno espaço de tempo, uma pequena cápsula ali. Para poder ajustar ou mudar a rota, né? Sim, e você começa a aplicar isso no todo dia. Mais uma vez, aplicando seu propósito, suas metas que você quer alcançar. Isso vai evoluindo, tanta coisa que você, quando você olha lá na frente, fala, pô, alcancei esse trimestre. Vamos ver o próximo? O que a gente faz no próximo? Você vê todas as atividades ali do dia a dia. Isso faz muita diferença. Né? Acho que quando a gente fala dessa parte, né? Vamos focar, pelo menos nesse tempinho, sobre a liderança. Eu acho que é bem essa linha, né? E liderança, volto a dizer, tanto para o pessoal que está no papel de CLT dentro de uma empresa, quanto o empreendedor de uma empresa de pequeno porte, ele tem que parar e olhar esses pontos, né, de indicadores. Né? Eu tenho que saber
se o resultado foi bom, o resultado foi ruim. Às vezes a gente não quer olhar, né, para o resultado ruim. Você fala, ai, meu Deus do céu, põe debaixo do tapete aí. Ou não olha para ele, para você não lidar com aquele momento que não é bom. Mas não tem, né? Como? Porque é lição aprendida. É lição aprendida. Acho que a gente tem que ter alguns números ali. Eu pensei dentro do modelo ali do Fórmula Ágil, números que estão ali. Então, tem faturamento. Então, você precisa ver faturamento, principalmente para empresas que estão ali começando. Então, você evoluir isso. É importante você saber quanto seu cliente está satisfeito. Então, se seu cliente não está satisfeito, algum problema tem com o produto. Verdade. Quanto seu time está satisfeito, quanto tem ali de motivação, de engajamento. E quanto que o seu processo é clean, quanto o seu processo é limpo, linha ali de um processo que é bem enxuto. Por quê? Se você tem um processo que ele é bem enxuto, seu time está engajado participando, ou seja, ele resolve problemas. Se seu cliente está engajado, seu cliente está comprando você tem faturamento. Verdade. Se você está com um processo bem ali limpo, sem problemas, sem gargalos, vai vir para o lucro. Uhum. Então, você falou, tenho que ir ali como líder olhar indicador? Sim. Mas são indicadores conforme o seu contexto. Esses indicadores que eu falei são bem macro, estão lá em cima. E aí você vai aprofundando, e você se aprofunda e fala, o que é engajamento para o meu cliente? Meu cliente engajado, ele fazendo assinatura. Meu cliente engajado, ele tendo 20 milhões de views. Meu cliente engajado é dando like. Meu cliente engajado é fazendo assinatura. Então, tem tudo isso. Então, são indicadores que você fala, isso é sucesso e meu cliente está satisfeito. Seu time está engajado. O que é seu time está engajado? Problemas que ele resolve, problemas que ele começa a tratar, situações, quanto ele entrega mais rápido. Seu processo é bom? Qual é a fluidez do seu processo? Desde a captação de clientes, você vai lá, novo cliente, foi num evento, participei, conversei com umas pessoas. Qual é o tempo até eu fazer uma venda? A venda é recorrente? Qual é o processo de uma venda recorrente? O processo de pagamento vai vir rápido? Então, isso tudo precisa ser medido. Se a gente medir o processo, medir pessoas, tanto cliente como interno, o faturamento vai vir. Porque seu produto, teoricamente, é bom, seu cliente está comprando. Sim, sem dúvida. E aí você tem com a métrica de processo, seu processo está bom, se você tem produto bom, venda, pessoas estão fazendo, por que você não vai ter lucro? Exato. Aí tem que aprofundar, né? Se tudo isso está acontecendo, tem alguma outra coisa errada aí. E você para durante... Eu falo, mensalmente para ver as metas, trimestralmente para mudar metas que você precisa, quinzenalmente para mudar o seu processo, se preciso, buscando perfeição, mas just time. O cliente está precisando, o cliente está ali. Então, você volta ali mais uma vez. Aquele cabo de guerra. Se você precisa agora entregar o quanto antes, você já colocou um contrato no ar, você já colocou a venda no ar, você precisa entregar, e você está querendo ser perfeito, um vai puxar o outro. Vai puxar o outro, exatamente. E aí, para você fazer melhor, para você entregar mais. Então, automático isso que vai acontecendo. E no mundo que pede, né? A gente estava falando sobre a questão do tempo. Hoje a gente vê assim, você acorda e fala, nossa, não venci tudo que estava programado, né? A gente está num universo que tudo ocorre muito rápido, a concorrência é super forte, né? Porque a gente tem as redes sociais aí que pulveriza, então se você pesquisa água, agora, daqui a pouco está aparecendo um monte de fornecedores de água, então a oferta para o cliente é muito grande. Você tem que estar em linha com isso, então a velocidade é alta. E a criatividade também, né? A gente precisa ter, além de tudo isso, ser criativo, proporcionar criatividade também para o time, né? Então, esse time que ele está num bem-estar melhor, eles estão conectados com o propósito, a gente está tendo engajamento bom, logo ideias boas também vão florescendo ali, né? Sim. Você vai plantando essas sementinhas e daqui a pouco tá lá na frente com ideias novas para o negócio. E aí você vai colocando esse ambiente que ele é bem
familiar para as pessoas. As pessoas vão começar a se entender, se sentir mais confortáveis. Se elas estão mais confortáveis, é mais fácil elas resolverem problemas. Exato. Eu falo, um problema nunca vai ser resolvido se a gente não falar dele. Então, a gente cria um ambiente de resolução de problema. Um momento ali de resolver problema, onde a gente tem conversas difíceis. E aí... Pois é. E como é que fala? Tinha uma pessoa que falou uma frase aqui num podcast também, que estava muito relacionada a essa questão de conflito. Que às vezes a gente fala assim, o time engajado, o time que está motivado, é o time fofo. Mas a gente não está falando que o fato de ter um conflito, o fato de ter uma oposição de ideias, isso é negativo. Não, né? É uma evolução. A gente tem que saber como tratar isso, na verdade. Que acho que é a junção dessas ideias, desses opostos, que às vezes surge uma coisa legal e você fala, nossa, não pensamos nisso. E daí veio, né? Nem sempre o conflito é ruim, né? Eu falo até um pouquinho diferente. O engajamento não necessariamente é das pessoas fofas. Aquele que reclama está engajado. Pois é. Porque ele está reclamando, ele está se expressando, ele tem um engajamento. Verdade. Ele faz tem, total sentido. e aí ele tem uma motivação. Porque senão para ele, né? Deixa o André falando aí, tá tudo certo. O problema é a apatia. Boa. A apatia dá um não engajamento. A apatia dá uma não motivação. Motivação, você vai acordar, vai levantar. Eu estou motivado para ir trabalhar. Perfeito. Quando você vai lá, não vou nem fazer nada, vou ficar quieto aqui, vou aproveitar que está frio, vou ficar... Isso mostra o quanto você está desmotivado. Você fez um movimento, isso é uma motivação por alguma coisa. Pode ser pelo item certo ou item errado. Motivo pode ter, cada um tem o seu. Motivo da gente estar aqui, eu tenho o meu, você tem o seu, a produção tem o dele, todo mundo tem. Então, quando você não está motivado, torna apatia. Um time fofo é motivado? Sim, pode ser. Mas um time que tem conflitos também tem sua motivação. É como um líder canalizar, entender qual que é a estratégia, propósito, objetivos, com propósitos, motivações das pessoas e canalizar as pessoas para o motivo certo, para engajar eles naquele motivo. E eles vão se tornando motivados pelos motivos individuais para fazer o coletivo. E isso tem que ser estudado e tem que ser ensinado para os líderes, porque não é natural dentro da nossa história. Verdade, verdade. E você falando, treinamento. Como que a gente aprendeu, como se aprende no Brasil? Uma grande parte das vezes é decoreba, né? Ou com alguém falando lá na frente, blá, 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 blá. Então, para fazer uma prova. Para fazer uma prova. Não para você não vai usar nunca na vida aquilo que caiu na prova. E aí? Não para alcançar um propósito. Não, era para só falar assim, quero ver se você sabe quanta jujuba tem nesse pote. O propósito talvez é passar na prova. Não tem o além. Não. A gente não é ensinado para raciocinar, a gente é ensinado para responder. E responder nem sempre precisa raciocinar. Sensacional. E aí, o raciocínio, você exige que a pessoa saia do conforto, saia desse fofismo. Porque se a gente fica aqui, vamos fazer 20 podcasts, aí você, a gente conversando, a gente não vai concordar em todas as opiniões. Mas se a gente está motivado a querer fazer um podcast melhor, que as pessoas que estão vendo a gente seja um conteúdo para elas, e isso eu tento, todo conteúdo que eu faço nos canais, eu falo, tem que pelo menos chegar e ser útil para uma pessoa. Toda vez que eu faço, isso aqui acho que não vai ser útil, eu jogo fora mesmo, tento fazer isso. E aí, se a gente está com esse propósito, vai ser útil para alguém, a gente vai chegar e falar, uma hora eu posso chegar e falar, não, isso não vale a pena, vamos para esse assunto, vamos falar outra coisa. Não foi legal. Uhum. Então, é um pouco disso, e a gente sai desse conforto. Achei sensacional a análise, muito boa. E o conflito é necessário. Sim. Porque se a gente está conflitando, por ego, é uma coisa, isso vai acabar dificultando a gente onde a gente quer chegar, dos dois. Mas se a gente está conflitando
com o mesmo objetivo, diferente. Se a gente está conflitando com o mesmo objetivo e a gente tem tempo para resolver isso, tem meia hora. Vamos resolver isso? Eu não concordo com você, mas vamos tentar chegar numa solução melhor? Se nós estamos engajados para resolver, a gente vai tirar nosso ego. Porque volta no cabo de força, né? Eu quero ter razão sobre o meu ponto de vista total e não dou abertura para o seu e o problema está lá, né? Eu não quero ter razão. Eu quero alcançar o objetivo. Eu quero que todo mundo compre nosso amendoim. Porque cai muito quando a gente está falando dessa questão, até mesmo do ego, é como se eu tivesse que vencer isso. A minha palavra, a minha ideia prevalecendo a sua, é como se eu tivesse ganhado, né, essa discussão. Então, eu passo a, sei lá, ter não sei quantos pontos no meu game psicológico aqui, né, que eu mesma criei, né? Também acaba virando uma briguinha. Sim, e aí... Sem objetivo, né? Tem coisas como a gente fazer ali. Eu coloco dentro dos ice breaks para fazer team building. Então, as pessoas se conhecerem. Conforme nós nos conhecemos mais, a gente discute problemas. A gente começa a querer o mesmo objetivo, a gente volta lá para a eficiência aí, de novo. E aí começa a rodar. Realmente um ciclo. A gente vai girar, chegar em resultados, evoluir. Daí, eu tenho dentro do formulário que coloca um piloto. Você começa pequeno, depois você vai escalando para outras pessoas, para outros times. E isso ele vai evoluindo, ele vai trazendo mais resultados, você vai medindo. Chega um momento que você começa a trazer isso de uma forma mais orgânica, tem mais pessoas fazendo. Então, o resultado ele vem conforme o aprendizado. E olha, é muito bacana isso, porque quando tem esse entrosamento, né, do time como um todo, que nem você falou do se conhecer, é tão mais fácil, né? Muito, muito, muito mais fácil. Até mesmo pro líder, assim, no dia a dia. Nossa, e até minha amiga até hoje. E essa amizade se construiu dentro de uma área que eu trabalhei. E era assim, a gente, dentro de treinamento, óbvio, como um todo, trabalha muito essa questão da criatividade. E, por exemplo, quando a gente precisava criar alguma coisa que fosse muito legal, a gente quer criar um treinamento novo, mas vamos criar uma trilha, essa trilha ela tem que ser diferenciada. O meu líder era super de boa. Tipo, a gente não vem hoje porque a gente vai, sei lá, andar na Paulista e a gente vai falar sobre isso. Aí ele falava assim, mas vocês vão ficar confortável? E vão me apresentar na data que eu quero isso? Sim. E era incrível, era incrível, era incrível. Teve um dia que estava super chovendo, eu falei, olha, a gente vai trabalhar aqui de casa e a gente vai montar isso, mas, a gente vai trabalhar no domingo e na segunda a gente não vai trabalhar, tudo bem? Pelo menos logo algumas vezes para ver e-mail, né? Ele falava pra gente e tal. E bacana, e a gente passou um domingo inteiro, cada uma deitada no sofá da minha casa, falando sobre como seria. E eu tinha um espelho enorme na sala e caneta para escrever em espelho, sabe? A gente fez tudo ali. Uma levantava, escrevia, outra, cheio de comida. E foi ali que a gente construiu coisas muito legais, mas nesse esquema. Uma deitada no sofá, estava frio, coberto e por aí vai. E a gente não deixou de trabalhar. A gente ficou quase 10 horas ali dentro da minha sala falando, fazendo, comendo. Entendeu? E o negócio saiu perfeito, ganhou prêmio, foi mal barato, entende? Então, a gente não deixou de ser produtivo. E a gente ficou muito feliz, a motivação só aumentou depois, sabe? Tenho certeza, com o seu líder, ele deu a liberdade, deixou as coisas acontecerem. Opa! Automaticamente, vocês se tornaram mais criativas, se engajaram mais com o propósito que queriam alcançar. Total. Então, viu como traz resultado ali fazendo, e é contra-intuitivo pra gente. Isso. Por quê? Voltar ali para como a gente aprendeu a estudar. Alguém lá na frente, uma professora, falando, você vai ter prova daqui 2 semanas, então estuda.
Isso. É isso que você tem que estudar. Não para você raciocinar, não para você criar, não para você evoluir. E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente é exigido não para fazer prova. A gente é exigido para construir alguma coisa, para desenvolver alguma coisa. E aí, volto lá para pequenos e médios empreendedores. No mercado, tipo, tem escola que ensina isso, tem algumas escolas de fomento, tem algumas coisas, mas não está dentro do nosso cronograma escolar falar, olha, tá aqui, você vai construir um negócio. Que negócio? Que não existe. Você pode, de repente, criar um novo produto que muitas vezes a gente não está nem precisando. Isso já aconteceu quantas vezes? Nossa, milhares. Você tem um produto e fala, pô, a gente precisava de Uber. Falava que você precisava de Jamais. Alguém que tem um carro que pode fazer. E a partir desse momento, locadoras fazer contratos mensais para uma pessoa ficar dirigindo o dia inteiro. Pois é. Precisava de entrega por delivery pelo aplicativo. Pois é. Então, tem vários produtos que são construídos desse jeito. Você não necessariamente está resolvendo até um problema. Ele tem um problema, talvez está ali implícito em outras coisas, mas precisa de criatividade, precisa de inovação, precisa pensar diferente. E isso não é ensinado. Exatamente. Isso tem que ser praticado. Isso. E mesmo dentro do Formulagem, eu vou falar, vou ensinar as pessoas a serem criativas? Não. Vou ensinar jeito para as pessoas evoluírem e terem momentos para discussão, para participação, para entendimento, para planejamento, para resolução de problemas. E isso que a gente começa a falar para ter resultado. Como que a gente olha nessa resolução de problemas o propósito que a gente tem? Como que a gente olha nessa resolução de problemas quem são as pessoas e o que movimentam elas? Exato. E aí é muito louco que trouxe uma reflexão para mim agora, que eu estava falando com a produção a semana passada, nessa época desse processo criativo, que eu fui muito estimulada e foi fantástico, que mudou minha vida, mudou minha carreira isso. E olha só, hein? Esse é um ponto importante. Esse estímulo de ter como criar, de ter como colocar em prática treinamento de habilidades comportamentais, eu me apaixonei por isso e mudou minha carreira. Foi daí que eu fui fazer uma nova faculdade e tudo, de tão legal que foi para mim. Que faculdade você fez a mais? Eu fiz, né? Eu sou tecnóloga em processamento de dados, em 1996, anos atrás. Tenho pós-graduação em análise de sistemas. E eu finalizo agora psicologia. Eu estou no último ano de psicologia. Já pensei em fazer. Então, assim, quando tomei essa decisão, falei, nossa senhora, que tudo. E não me arrependo de ter tomado essa decisão, né? Depois falou, nossa, vai terminar a faculdade já, vai ter pouco tempo, hein, Tominaga, para colocar isso em prática. Falei, eu não quero nem saber, eu vou fazer. Porque é muito legal, assim. E para mim, né, para aquele propósito que eu descobri, que eu falei, nossa, quero trabalhar com isso agora. Porque eu entrei sempre na área de tecnologia e quando veio isso, falou assim, nossa, você vai trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano. Gente, me volta lá para o projeto. Minha vida inteira eu trabalhei com projeto e agora vocês querem me inventar para colocar, vamos criar um treinamento aqui. Eu não vou criar nada, não sou dessa praia. Foi uma descoberta. E onde eu queria chegar com isso, que a gente estava conversando, que quando eu estava nessa pegada de, olha, vamos criar, vamos fazer algo novo, e tinha, né, a liderança apoiando, alguns colegas de equipe nessa frente, a gente fazia tanta coisa que eu falei para a produção, eu não acho que... como é que eu conseguia colocar tudo isso que a gente fazia em um dia? Assim, era impressionante, porque você está conectado com tudo isso que a gente está trazendo até agora. E aí você não percebe todo esse movimento no seu dia a dia acontecendo. Então, até uma carga horária de trabalho de 10 horas, numa coisa que você está vendo que você vai ser reconhecido, você está vendo que você tem pessoas ao seu redor te apoiando, que você tem autonomia da liderança para fazer.
você vê as coisas acontecendo ali, você não sente. Aquilo deixa de ser um flagelo. Então, às vezes eu encontro esse líder e eu falo assim, juro, eu não sei para você onde é que a gente está com a cabeça. Porque acho que se tiver que fazer tudo isso que a gente fazia antigamente, será que a gente consegue? É diferente. Acho que é muito o momento que a gente está hoje, colocar ali o que a gente quer alcançar hoje. E a gente vai mudando no decorrer do tempo. Isso, você falou, mas assim, o Estado, como todos esses elementos que a gente falou, é possível. Uhum. Entende? É possível. Eu jamais imaginava que eu ia ganhar prêmio por causa de treinamento na vida. Falo, não é possível. Muda. Jamais imaginei que a gente ia ter treinamento sendo mostrado em congresso. Falei, não é possível, né? Porque a minha formação não era essa, mas teve tudo isso. Teve um líder que olhou e falou assim, peraí, qual que é o propósito da área aqui? Teve um líder que foi lá, escutou a equipe. Teve um líder que foi lá e deu autonomia. Teve alguém que foi lá e reconheceu esse trabalho. Teve, lógico, todo um empenho nosso em estar conectado com tudo isso que estava trazendo. Então, é muito diferente. Quando você tem essa conexão, o seu resultado todo, ele vai lá para cima. E aí o que você falou, você estudou, fez ainda uma faculdade de psicologia para entender tudo isso. Exato. É um caminho longo a se trilhar, é uma jornada que você tem. E aí o que eu quero trazer, tem 2 modelos que eu estou trabalhando. Um que eu vou lá e aplico isso junto com as empresas, faço. Então, diferente do tamanho, é possível aplicar. E o curso mesmo, o Fórmula Ágil. Trazer um compilado dessas coisas que deram certo para a pessoa realmente passar, tem o curso para passar algumas fases para isso deu certo já nessa jornada, funciona, um modelo que está acontecendo dá certo. Por quê? Você tem um conteúdo na faculdade, você estudou aí 4, 5 anos de psicologia. 5. 5 anos. Mas o quanto da faculdade você vai levar e aplicar? Tem aquele conteúdo meio de que vai para dar horas do MEC, tem tudo isso. E aí você fala, pô, isso é rico, isso é a cereja do bolo. Isso aqui é recheio. Não, isso aqui vai ficar largado de lado. Exato, também. E tem esse crivo natural, né? Assim, olha, isso aqui eu preciso agora. Quando a gente vai para o estágio, no meu caso, para prática clínica, o que eu preciso? Aí, dentro dessa cesta toda, eu abro lá e falo, nossa, eu vou precisar de psicanálise ou análise do comportamento, vamos ver o que é que eu vou usar aqui, entendeu? Isso, e aí é uma das coisas que eu pensei para construir o Fórmula Ágil, fazer isso. O que eu trago que é o que dá certo, de uma maneira máximo compilado para a pessoa conseguir acessar e vou usar. Toda vez, a gente está fazendo ainda ao vivo o Fórmula Ágil, mas a gente sai dele, das aulas hoje, e eu pergunto, o que amanhã você aplica do que você aprendeu hoje, nesse módulo? E todo módulo tem isso, você vai aplicar amanhã. Mais do que chegar e falar, pô, é um conteúdo teórico. Não, é prático. É passível de qualquer pessoa aplicar no dia seguinte. Top. Então, é isso que é uma das ideias e é isso que a gente quer alcançar, que seja totalmente aplicado para alcançar eficiência operacional. Eficiência operacional. Mas eu só quero deixar claro aqui, gente, que essa trajetória não é porque assim vai levar 10 anos para se conseguir. Mas o que eu quero dizer é que existe a possibilidade quando se tem a conexão. Sim. Você consegue... Então, você tem alguma coisa... O seu treinamento já oferece módulos que a pessoa consegue sentir uma diferença já no primeiro dia, na primeira semana. Isso é o que vai dando gás. Quando você se vê, você não é mais a primeira pessoa que, no final do mês, se você olhar, você fala, peraí, quando eu comecei a Fórmula Ágil, como é que eu estava? Agora que foi um mês, como é que eu tô? E você ter esse discernimento... para poder falar, pô, eu tenho aqui um guia, um local que eu vou seguir. Para uma hora você falar, sei muito bem esse guia. Quando você tiver especialista, chegar nesse nível de maturação, você criar os seus jeitos. Não adianta nada você querer criar seus jeitos sem passar por essa jornada. Você falou bem, essa jornada. Mas é importante ter um mentor. Saber ali, referências.
Tô acompanhando, tô evoluindo, tô indo para um caminho certo. Ter network, a gente fala disso também. Né? Então, a gente fala também como construir network, evoluir. A gente começa a falar dentro da carreira, dentro dos momentos onde pessoas que estão ali alinhadas com seus valores. Que tem isso também. Se a gente pensa muito diferente, a gente só vai criar atrito e não vai ter resolução. Sou defensor do atrito. Atrito, ele é benéfico. Mas se ele é só atrito? É a mesma coisa que ligar o rádio e só tem chiado. Pois Se entrar na conexão de internet, não tem site nenhum. Você tem tanta informação que você não consegue ler nada. Então, é isso. Você ter o exagero também é ruim. Uhum. Então, é um ponto certo onde você tem ali sobre é pouco, é muito conteúdo, o que você vai fazer. A gente estava falando antes, tipo, todo mundo tem 24 horas. O tempo não está escasso, o tempo é o mesmo. É o que você quer fazer primeiro. Priorizar conforme valores, conforme objetivos. Você vai fazer e dizer não para coisas que são muito boas. E tá tudo bem, né? Porque você não elegeu isso para o seu objetivo naquele momento, né? Sim, você escolhe. Você dizer não para coisas muito boas quer dizer que você vai escolher algo que é muito melhor. Exato. Qualidade é melhor, benefício é melhor. Exatamente. E errar ali dentro desse contexto pequeno vai te trazer benefício para você. Aprender a falar, não era esse, era o outro. Na hora que você vai fazer, o outro vai falar, agora está muito melhor, está bem feito, está executado. Era isso, né? Era isso. Aquele start. Mas se você não faz aquele primeiro, você não estava preparado para fazer aquele segundo que ficou melhor. Então, é empilhar, mais uma vez falando, é empilhar várias atividadezinhas para trazer resultado. E aí, isso serve em qualquer negócio. Em que você falou, foi estudado. Se você não tivesse passado pelo tecnólogo, pelo MBA, ser provocada para dar treinamento, você não estaria capacitada para entrar com a mesma cabeça na psicologia. Talvez se você entrasse direto ali, não teria o mesmo benefício, você não estaria aqui hoje. Sem dúvida. É uma jornada. Exato. E acho que está aberto também, né? E entender que, no fundo, é um processo contínuo, não para, né, André? Porque, assim, hoje a gente está falando, que nem logo no início da nossa conversa, a gente falou sobre a questão, né? E também lá nos bastidores também a gente falou da questão de automação, a utilização da inteligência artificial, pessoas. Então, é evolução constante, né? Porque todos esses elementos, tanto de automação quanto todos da inteligência artificial, vai trazer mudanças. O que a gente está falando hoje aqui vai permanecer as mesmas coisas? Talvez sim, talvez não. Quem sabe, né? Quem sabe? Um exercício de futuro, é ficar prevendo. Exatamente. Aí a gente vai ficar aqui, peraí, produção, bola de cristal aqui na mesa agora. A astrologia vai mudar agora o podcast, a gente vai fazer algo mais, como é que fala, gente? De ocultismo, enfim. Então, a gente sabe que essas coisas, no decorrer do tempo, elas vão passar por um processo também, né? E isso fica numa continuidade, né? De, olha, objetivo, resultado, como é que eu ainda consigo, dentro dessas mudanças, né, ter um resultado e permanecer no mercado, né? Porque hoje o pequeno e médio empreendedor só no sufoco para se manter. Ter um plano de crescimento. Como construir esse plano de crescimento, como ter ali bem claro a visão de negócio, visão dos concorrentes, visão do que seu time está trabalhando, o seu cliente está comprando, que o seu cliente não está comprando. Mesmo uma não compra quer dizer alguma coisa também. É isso. Então, é um espaço muito amplo. E a gente volta, mais uma vez, volta para a eficiência operacional. Se você é eficiente, se você coloca a sua entrega muito rápido, você começa a pegar essas inspirações do mercado, do resultado que o cliente está falando, feedbacks do que está acontecendo. Se você não faz essa evolução, essa forma de pensar, e aí você está entregando o quê? Você está pensando muito, você está criando muito,
Então, você precisa ir para o mercado, precisa atender seu cliente, precisa conversar com eles. Sim. Fazer perguntas diretas, perguntas abertas, se necessário. Para a gente fazer, realmente, entrar no momento de perguntas abertas, de entrevistas, ou pesquisa direta com perguntas fechadas, com indicadores, falando quanto você está satisfeito, quanto você me indica. Então, é uma extensão, a gente vai trazendo muitas coisas. E você falou, a gente está num momento que tanta transformação, eficiência operacional, mas a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de vários modelos de inteligência diferente, de como criar. A gente estava falando com a produção sobre, estava fazendo ali concreto com inteligência artificial. Tem ali esse modelo, como que é inteligência artificial, o que é automação. A gente falou automação Verdade. Automação na linha automotiva, isso já tem de anos. A linha automotiva já tem anos. O que a gente tira benefício de cada um? O fluxo contínuo da linha automotiva, por que ele não funciona para um fluxo de vendas, um fluxo de execução? O que a gente tira de benefício lá do que está acontecendo? Quem está executando a tecnologia de ponta, quem está criando essa tecnologia, para realmente ali eu consigo fazer numa pequena empresa que tem a porta ali na esquina e consegue trazer resultado para ele. Verdade. Ai, gente, que delícia, né? Nem produção. Aprendeu? Check. A produção falou sempre. O que mais, André, que você quer trazer aqui pra gente de eficiência? Nossa, a gente já falou tanta coisa Nossa aqui. Nossa senhora, se deixar, a gente ainda vai ficar longe. Forever. E fora porque se a gente for pegar cada detalhe desse, né? Então, por exemplo, dentro disso, que nem você falou no início das metodologias ágeis, vai ser um tema que vai ser para uns 4 podcasts ou mais, hein? Né? Se a gente for falar sobre cada um deles, equipe, a gente vai descer e vai ter mais 4 podcasts também ou mais. A gente colocou tudo isso, que tem a ver comunicação visual, a gente nem começou a falar de comunicação visual. Verdade. A gente tá aqui, tá na nossa frente. Vocês não estão vendo aqui para produção, mas tem uma comunicação visual. Tem uma super comunicação visual aqui. Comunicação visual, quanto isso tira de benefício, tá explícito. Eu entrei, eu olhei ali, tem ali, me deixa falar, me deixa sentar, me deixa... É comunicação visual. É o propósito do podcast. Exato. Tá ali explícito, todo mundo sabe. Entrou aqui, você vai ler aquilo. Exatamente. Pegou o cafezinho ali, você lê. Esse é o plano. Tá ali. É para ser um local confortável, que deixa falar e deixa ouvir. Então, para aqui. A Rê vai falar, eu paro, ouço ela atentamente. Então, é comunicação visual, é comunicação do fluxo. Eu falei um pouquinho da automação aqui, a gente falou, mas e aí? Um fluxo puxado. O que é um fluxo puxado? Puxado é pelo cliente. Qual é a necessidade do cliente? O cliente vai vir e vai te solicitar. E eu vou chegar aqui e falar, olha, Rê, eu quero aqui utilizar o estúdio. Para quê? Utilização do estúdio. Eu quero deixar aberto, câmeras abertas, eu vou entrar e sair, vai ficar time-lapse, vai ficar vídeo, vou fazer um canal de live 24 horas por dia. É uma necessidade que eu tenho. Isso é um fluxo puxado. Você tinha imaginado isso em live 24 horas? Você vai produzir, deixar organizado o estúdio para isso, ou seja... Eu vim com uma necessidade e você está vindo construindo para atender aquela necessidade. Como que a gente atende isso numa pequena empresa? O cliente está ali entrando, não fala, organizando. Como que a gente faz fluxo contínuo? O que é o fluxo contínuo? Fluxo contínuo é não parar durante qualquer fase do processo. Por que é fluxo contínuo? Se eu faço continuamente, é mais rápido. Eu não tenho tempo para parar, me organizar e voltar a fazer. Como que a gente faz nosso fluxo ser contínuo, não ter paradas? Se eu tenho paradas, eu vou exigir mais, eu vou perder eficiência. Você está dirigindo o seu carro, você parou. Você tem que alcançar a velocidade que você estava de novo. Você está numa estrada. Pois é. Toda vez que você para num pedágio, você vai de 0, voltar até 100, custa. Se você passa direto a 100 km por hora, é mais rápido.
Então, a gente falou disso, como colocar, ter senso de urgência. Senso de urgência. No mundo onde tudo é urgente, né? Senso de urgência, mas a gente pode fazer para amanhã. A gente poderia ter feito esse podcast semana que vem. Qual foi o nosso senso de urgência? Como que a gente aplica senso de urgência sempre? E é verdade. Para não virar tudo senso de urgência, né? Hoje a gente está num mundo que é tudo senso de urgência. Se tudo é urgente, nada é urgente. Pois é. Eu falei um vídeo agora, eu vou fazendo tantos vídeos que eu acabo não saindo da linha do tempo. Vocês não podem perder o @waveagile. Tem vídeos demais lá. O André solta várias pílulas muito interessantes, sempre falando sobre esse tema. Sempre a eficiência operacional. E sempre com uma provocação. Então, não esquece de clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Boa. Eu falei exatamente disso. Tudo é urgente, nada é urgente. Você não tem um ranking. Como que você vai ranquear e vai priorizar o que você tem que fazer primeiro? A gente falou como dizer não, mas você tem que falar, você tem que ter a ordem. Como que você vai listar? Agora eu estou jogando um monte de técnicas isso, aí. Isso, eu só estou igual com aquela rodinha do Windows, assim, entendeu? Só pensando. E são provocações que a gente tem que trazer mesmo, né? Sim, e eu gosto, sim, de fazer as provocações. Eu mesmo me provoco, eu tento fazer. Quando a gente quer fazer mudanças, evoluções, acho que a gente tem que olhar para dentro e pensar o que eu posso mudar em mim, o que eu vejo para poder fazer uma coisa. A gente não tem controle de mudar outra pessoa. Mas é muito bom isso que você falou, porque, no fundo, queira sim, queira não, né? A gente fala tudo isso, mas a mudança, de qualquer maneira, ela vem de dentro para fora, né? Uhum. O empreendedor, ele vai ter que entender que ele vai ter que olhar a empresa dele, adentrar fazer um mergulho dentro dessa organização que ele está criando e depois ele vai avançar, né? Peraí, agora eu também vou ter que estimular o outro. E esse outro dentro da minha equipe também é de dentro para fora, né? A gente vai encontrar aquela motivação, como eu estava citando aqui, você também, né? Na transição de carreira, no início da conversa, você falou, nossa, eu há um ano atrás não sou mais aquele André, né? Sou um novo aqui, com novos projetos, atuando de uma maneira, como é que fala? Para o mundo digital, enfim, quero mudar isso, quero estar atuando e levando meu conhecimento para outras empresas, mudando também a vida de outras empresas. Isso é muito legal. Sabe, uma coisa que me motivou muito agora, eu falo motivação, nós temos as nossas. Acho que dá muito certo isso que eu faço. Acho que colocando todos os métodos, ágil é um meio, é uma entre várias. A gente já falou, a gente nem falou de ágil mesmo. Nem falou, exatamente. Ágeis, a gente falou de tantas outras coisas. Dá certo com empresas. Já fiz cases que o tempo de entrega eram de 6 meses, que viraram 15 dias. E dado isso, por que isso não funciona para pequenas e médias empresas? Levar isso para as empresas me motiva bastante, porque se a gente for olhar os números, tem muito mais pessoas ganhando dinheiro com pequenas e médias empresas do que com grandes empresas. No Brasil é isso que movimenta realmente a economia, tudo está em pequenas e médias empresas. E se a gente levar essas pessoas a terem mais eficiência, a gente vai ter muito menos empresas que quebram, porque você vai estar enxuto, você vai gastar menos, você vai aprender o que você precisa fazer na hora certa, no momento certo. Então, fazer isso me motiva bastante, porque, lógico, é um mercado que tem muitas empresas, mas é um mercado que precisa realmente as pessoas entenderem e falar, eu consigo evoluir, consigo crescer para fazer algo diferente, para fazer inovação. Não precisa ser uma gigante, um grande banco, uma grande montadora. Então, pode vir de pequenas empresas e isso acontece. A gente faz em várias empresas que eram pequenas, que eram porta de garagem, que se tornam grandes. Isso tem um potencial muito grande que pode chegar. Isso me motiva bastante, tá? E para não dizer assim também, né? Às vezes eu escuto alguns empreendedores que falam assim, mas isso não é para mim. É para você, sim.
É para você, sim, dar do esforço, né? Porque aqui no Brasil não é fácil você resolver empreender. Você fala, olha, tive a ideia brilhante e vou aqui, então, abrir um estúdio. Lógico, é muito legal. Gente, a gente se diverte, essa parte pula. Mas você tem que ter um ato também de coragem, de planejamento, de estratégia, de uma série de coisas, né? Para dizer assim, eu preciso e quero realizar isso. Mas, assim, é fácil? Não, e a gente também, dentro do contexto, assim, mas eu acho que isso não é para mim. Lógico que é. Deve ter mais ou menos 1 ano, 2. Eu fiz com a minha esposa, ela tem um estúdio de Pilates. Eu cheguei, não falei para ela o que eu ia fazer, a gente começou a falar de propósito, começou a falar de objetivos, e a gente construiu, ela começou a escrever isso e deixou muito claro. E aí, dentro disso, a evolução que ela teve... Lógico, tem muito mérito dela. Ela trabalha muito, é muito competente, muito estudo. Beijo, Bruna. Isso, aí vai me ver. Por favor. E aí, quanto ela entendeu mais ali, onde ela estava, como que ela estava, para poder evoluir. E isso é muito gratificante. Isso traz muito resultado ali. Lógico, tem esforço do empresário. Você precisa trabalhar, precisa executar. Mas com as técnicas certas, com o jeito certo, você podendo aprender, isso traz resultado. E ele vem muito mais rápido. Com certeza, eu acredito. Eu acredito porque sou fã das... A gente não deu tempo para aprofundar aqui, mas também o André é especialista em toda essa parte de metodologias ágeis e eu utilizei, pratico, sou fã. Então, eu sou um pouco defensora disso. Acho que cabe em tudo quanto é lugar. Cabe agora no podcast. Exatamente. Se a gente quiser, a gente faz aqui um momento de retrospectiva do que a gente falou. Sou muito fã. Exatamente. O que foi ruim, a gente pensar aqui, fazer melhor no próximo. Bacana. André, quero deixar um espaço, então, para você fazer o seu merchan aí, falar do seu curso, falar da sua página, falar de tudo, para a gente ter essa informação consolidada aqui no nosso podcast. Que a gente foi pulverizando tudo, mas é legal agora você estar aqui com o nosso super telespectador. Olhar para cá, sim. Isso mesmo, da Wave Agile, é toda sua. Tem que falar igual político, que olha só para a câmera. Olha que assim, o tempo inteiro. Assim. Gente, ficou bonito, não ficou? Assim. Olha lá, produção, tá apresentável. Manda bala. Obrigado, Rê. Obrigado, produção. Valeu. Um espaço bem legal pra gente conversar. Obrigada. Gostei. Passa rápido, nem vi aqui. A gente foi falando de tanto assunto diferente que foi trazendo. E é o que eu falo, se a gente for aprofundar, abrir os ganchos de tudo que a gente deixou já aqui na mente, a gente vai sair daqui só amanhã. Vai ser a live das 24 horas, você tinha comentado. Vai vencer. Vai ter a live de 24 horas aqui. Vai ser de eficiência operacional. Eficiência operacional, a gente vai falando. Aí o pessoal vai falar assim, gente, que eficiência operacional é essa, gente? Não, mas aí a gente divide por módulos. A gente divide por módulos ou Fórmula Ágil. Tem o site formulaagil.com.br. Tem 9 módulos. Tem um módulo bônus ainda. Mas, nesse dia de hoje, não está aberto. Vai ter mais turmas, ele está realmente... Primeira turma está agora, estamos aprendendo. Sempre aprendizado e melhoria contínua. A gente vai fazer o próximo muito melhor, tenho certeza. E as pessoas que entram agora têm benefício do próximo também. No canal do YouTube, Wave Agile, tem todo o conteúdo. Eu tento colocar sempre 2 vídeos grandes e vou colocando algumas coisinhas pequenininhas todo dia. Instagram também. Tem o meu site, andremoleiro.com.br. Lá pode achar os 2 livros. Tem o livro de Velocity, livro de Icebreak. Tem link para o Fórmula Ágil também. O que mais que tem? Tem tantas coisas. Caramba. E tem um monte... Não, fora tudo isso que ele falou... Gente, o conteúdo dele corre lá, porque ele vai entregando um monte de coisa também. Então, para você que é dessa galera que quer ter eficiência operacional, como todos nós aqui, corre lá. Eu super indico. Eu me comprometo, eu me sinto ruim se não tem alguma coisa boa. Se eu chegar e só estou vendendo ou trazendo algo que não é benéfico. Então, todo o conteúdo eu tento levar alguma coisa que a pessoa possa usar. Top. E foi assim que eu também, né? Eu e a produção, a gente conheceu o André. Foi num grupo livre, assim, que a gente estava falando de metodologias ágeis, aberto. Não sei se o grupo continua ainda, né? Porque faz tempo que a gente tinha conversado.
Continua? Continua. A Jaio ABC tá lá, os meninos. A Jaio ABC. E foi lá que a gente conheceu, então eles já estavam trocando experiência, ajudando um monte de gente, que eu me coloco nessa posição, como é que a metodologia ágil, né, podia colaborar, trocando experiência, trocando ideia. Então, já está na veia do André esse tipo de atitude que é muito louvável. Obrigado, viu? Sim, valeu. Por contribuir. Boa, eu penso sempre nisso. Eu tirei muito benefício disso e acho que vale a pena a gente trazer as pessoas, conversar. E a gente aprende também, tem muito disso. Sempre. Eu acredito nisso. Haja visto, né, que a gente tem um podcast que chama Me Deixa, né? Super acredito. André, então, muito obrigado pela sua participação. A porta do Me Deixa está aberta. A gente deixou um monte de gancho aí, entendeu? Então, quando quiser aprofundar, trazer um dele aqui, só colar aqui no Me Deixa e vamos que vamos. Boa. A gente chega no podcast de 20 milhões de visualizações. Pois é, gente. A gente vai ter assim, ó, eficiência operacional 1, 2, 3, top. Se cada um tiver 20 milhões, tá... Isso, agora a gente só precisa pôr isso aí pra gente bater os 20 milhões. É isso. Top, brigadão, viu? Obrigado a você, valeu. Valeu. Gente, vamos ter que acabar, mas olha, pode ser que continue, existe fortes chances, eu tô sentindo isso, que vamos continuar muito, né, produção? Ó, produção check, ó, paz e amor. Galera, agora, nesse exato momento, se inscreve já. Se você chegou até aqui, se inscreva, compartilha, curta, enfim. E ó, não sai daí que muito breve vai ter um vídeo novo aqui no nosso canal. Beijo grande!